O Olympique de Marselha define data para Gerson retornar para a França, se caso as negociações com o Flamengo não avancem. O valor pedido pelo clube francês é o que impede neste momento o avanço das negociações entre Flamengo e o Olympique de Marselha. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre a primeira oferta que o Flamengo já enviou ao clube russo, o Spartak de Moscou da Rússia, pela compra definitiva do lateral esquerdo Ayrton Lucas. Vou falar também sobre uma negociação importante que o Flamengo vê aí, né, como uma negociação muito boa para ter Arthur em 2023. O Flamengo projeta oferecer o atacante Marinho na negociação pelo Arthur do Red Bull Bragantino. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se você é novo por aqui e está conhecendo o nosso trabalho aqui agora, eu já convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Eu já começo falando sobre a situação envolvendo o lateral esquerdo Ayrton Lucas. O Flamengo chegou a enviar a primeira oferta para o clube russo, para o Spartak de Moscou da Rússia, clube que detém os direitos econômicos do lateral esquerdo Ayrton Lucas, que tem contrato de empréstimo com o Mengão Queridão até dezembro, e o Flamengo já vem negociando para comprar o Ayrton Lucas em definitivo. O Flamengo chegou a fazer a primeira oferta, que gira na casa de 6 milhões de euros. Essa oferta o Flamengo já enviou para o clube russo, mas por outro lado, o Spartak de Moscou da Rússia só aceita vender o Ayrton Lucas por 9 milhões de euros. Essa é a informação que temos. Então vamos ver como é que vai sair essas negociações do Flamengo, essa situação envolvendo a negociação pela compra em definitivo de Ayrton Lucas. Lembrando, né, que o valor definido na cláusula de contrato, quando o Flamengo contratou o Ayrton Lucas pelo empréstimo, era de 9 milhões de euros. Esse valor que o clube russo neste momento pede ao Flamengo, mas o Flamengo aí vê como um valor alto neste momento para comprar o Ayrton Lucas, e o Flamengo já enviou a primeira oferta de 6 milhões de euros, que gira em torno aí pouco mais de 36 milhões de reais pela compra em definitivo de Ayrton Lucas. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro, com a volta do lateral esquerdo Ramon, com a renovação de Felipe Luiz, Flamengo deve ou não deve avançar nas negociações e tentar a compra definitiva de Ayrton Lucas para a próxima temporada? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Até porque, né, a gente vê aí o Ramon retornando ao Flamengo. Ramon, que é considerado realmente como uma promessa do mais querido Brasil, e tem tudo aí para fluir na próxima temporada, ajudar muito o nosso Mengão Queridão. Por isso que eu gostaria de saber de você, da sua opinião sobre essas negociações do Flamengo pelo Ayrton Lucas, né? Ayrton Lucas, que se destacou agora na reta final da temporada, e o Flamengo aí vê com bons olhos a compra em definitivo do lateral esquerdo Ayrton Lucas. Agora vamos falar sobre uma negociação que o Flamengo já vem, né, alguns dias visando para reforçar o nosso Mengão Queridão em 2023, que é a negociação pela contratação do atacante Arthur do Red Bull Bragantino. E agora a informação que recebemos é que o Flamengo pode envolver um jogador na negociação para ter Arthur em 2023. A informação que temos é que o Flamengo pensa em envolver o atacante Marinho. Marinho, que chegou aí no Flamengo, né, com uma expectativa muito grande, mas não conseguiu realmente, né, se firmar no mais querido Brasil. E com isso o Flamengo pode envolver Marinho em uma negociação com o Red Bull Bragantino para ter Arthur em 2023. Lembrando que não será uma negociação fácil, né? Já vou deixando aqui claro. Não será uma negociação fácil, mas também não é impossível de acontecer. Mas por que eu falo que não é uma negociação fácil? Porque o desejo do Red Bull Bragantino é negociar o atacante Arthur para o futebol do exterior, ou seja, com o futebol europeu. Esse é o desejo do clube paulista. Então vamos aguardar se realmente o Flamengo vai chegar a fazer essa oferta, oferecer o Marinho em uma negociação pelo Arthur, e daí então o Arthur, quem sabe aí, reforçar o mais querido Brasil na próxima
temporada. Agora, uma negociação que o Flamengo quer muito e também o jogador, por outro lado, quer também muito o Flamengo para 2023, é a situação envolvendo o nosso Coringa Gerson. Gerson, que está no Rio de Janeiro, desembarcou no último sábado, já à noite, né, chegou aí no Rio de Janeiro, trazendo várias malas, na verdade veio de mala e cuia. Só que agora, com a situação do Gerson, as negociações do Flamengo e Olympique de Marselha não avançar neste momento, o clube francês definiu uma data para o Gerson retornar para a França. É isso mesmo. Está próximo, hein? Já no próximo dia 30 de novembro. Dia 30 de novembro, essa é a data que o Olympique de Marselha definiu para Gerson retornar ao clube francês, caso as negociações com o Flamengo não avance. Lembrando que o Flamengo chegou a oferecer uma proposta de 9,5 milhões de euros, que daria em torno hoje na cotação atual de 52,2 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos de Gerson, mais 4 milhões de euros, o que daria em torno de 22 milhões de reais por 20% após metas e também o abatimento da dívida de 6,5 milhões de euros, 35,7 milhões de reais do Olympique de Marselha. O que acontece? O Olympique de Marselha ainda deve esse valor ao Flamengo. Quando negociou o Gerson, tirou o Gerson do Flamengo lá em junho de 2021, o Olympique de Marselha ainda está devendo essa parcela de 6,5 milhões de euros. O Flamengo chegou a oferecer 9,5 milhões de euros por 60%, mais 4 milhões de euros por 20% depois, né, de metas e abatimento, e também aí abatendo essa dívida de 6,5 milhões de euros. Mas em contrapartida, o clube francês só quer vender toda a parte que tem do atleta, que é 80% dos direitos econômicos de Gerson de uma só vez, o que daria em torno de 13,5 milhões de euros, 74,2 milhões, e abatimento da dívida de 6,5 milhões de euros, o que daria em torno de 35,7 milhões de reais. Então assim, o Olympique não quer vender o Gerson, vamos falar aqui, fracionado, né? O Flamengo quer comprar 60%, mas depois 20% por metas estabelecidas e também abatendo esse valor de 6,5 milhões de euros. O Olympique, por sua vez, quer vender o total que ele tem de Gerson, que é 80%, por 13,5 milhões de euros e também abatendo a dívida de 6,5 milhões de euros, o que daria em torno a pedida do Olympique de Marselha, que hoje gira em torno de 20 milhões de euros. Esse é o valor que o Olympique de Marselha quer vender o Gerson. Sendo assim, o Flamengo não pagaria esses 6,5 milhões de euros, e daí então o Flamengo pagava 13,5 milhões de euros, que daria em torno de 20 milhões de euros pelos 80% dos direitos econômicos de Gerson. Ou seja, assim, o Flamengo pagando 20 milhões, abate 6,5 milhões, daí então o Flamengo paga só 13,5 pelos 80% de Gerson. Esse valor pedido pelo Olympique, inclusive, faz com que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, veja a negociação por Gerson como muito difícil, se não impossível. Mas o Pablo Longoria, que é presidente do time francês, admite que está conversando com o rubro-negro. Enquanto o acerto entre Flamengo e Olympique de Marselha não acontece, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, e Gerson se encontraram nesta última terça-feira em um shopping no Rio de Janeiro. Além de conversas profissionais, o vice-presidente de futebol do Flamengo e o atleta são amigos pessoais. Então tiveram esse encontro ali, tiveram conversas, mas o valor pedido pelo Olympique de Marselha neste momento é o que vem travando o avanço das negociações pela contratação de Gerson para 2023. O Olympique quer vender o total de 80% que ele tem de Gerson para o Flamengo por 13,5 milhões de euros, já abatendo o valor de 6,5 milhões de euros, que daria em torno de 20 milhões, abatendo 6,5, e o Flamengo paga 13,5 pelos 80%. Já o Flamengo ofereceu 9,5 por 60%, mais 4 milhões de euros por 20% por metas, e também abatendo aí, né, o valor aí total
de 6,5 milhões de euros que o Olympique deve ao mais querido do Brasil. A gente vai aguardar o que deve acontecer, mas eu vou falar aqui para vocês, gente, essa negociação vai ser difícil, mas não vai ser tão arrastada quanto se parece, até porque o Flamengo quer o Gerson quer o Flamengo, e a gente aguarda aí uma definição, um final feliz nessa negociação entre Flamengo e o Olympique de Marselha pela contratação do Gerson para reforçar o mais querido Brasil em 2023. Você gostaria de ver o Gerson reforçando o nosso Mengão queridão na próxima temporada? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, mas o de agora foi isso, eu vou ficando por aqui. Logo, logo eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.